A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia com o pastor Ocemar Almeida. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do homem e do pecado. Doutrina do homem é antropologia e a doutrina do pecado é a martiologia. Nós vamos ver essas duas doutrinas porque elas estão interligadas uma à outra. Você já ouviu essa pergunta ou já se perguntou? Quem somos nós? Qual é a nossa natureza segundo a Bíblia Sagrada? Antropologia vem da palavra grega anthropos mais logos, que é estudo do homem. E a martiologia é a palavra grega amartia mais logos. E no Salmo número 8, versículo 4, diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O ser humano foi criado por Deus, mas ele é marcado pelo pecado e ele precisa da redenção. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai dizer que nós somos a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus, porque o próprio Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado com dignidade e propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano tem corpo, alma e espírito. No hebraico, Adam é homem, que é o termo genérico para humanidade. Nefesh quer dizer alma, ser vivente. E Ruach é espírito ou sopro de Deus na vida do homem. O homem não é um acidente da natureza, mas é a criação especial de Deus. Qual o propósito do homem? Deus criou o homem com qual propósito? Isaías capítulo 43, versículo 7, diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. O homem foi criado para glorificar e se relacionar com Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nosso propósito não é independência de Deus, mas obediência e comunhão com o Senhor. O homem só encontra sentido na vida quando ele está com Deus, quando ele se volta para Deus, quando ele abre o coração e convida a Cristo para morar no seu coração. Aí sim, passa a ser uma vida com propósito. A queda do homem e a origem do pecado. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O primeiro pecado foi desobedecer a Deus e tentar ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Adão introduziu o pecado na humanidade, e todos herdamos essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. O homem, naturalmente, ele tende ao pecado. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o nascimento, o homem já traz a semente do pecado. Isaías, capítulo 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
O pecado nos afasta de Deus e nos torna espiritualmente mortos. O pecado corrompeu o homem, mas Deus já havia planejado a redenção. O que é o pecado? Amartia. O que é a amartia em grego? O que é o pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado não é apenas errar, mas se rebelar contra a lei de Deus. A palavra amartia no grego é pecado, mas quer dizer errar o alvo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai afirmar isso. Em hebraico é pechá, que quer dizer rebelião ou transgressão. Isaías capítulo 53, versículo 5 vai afirmar. E anomia em grego quer dizer iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa de negação da lei de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado afeta todos os homens, sem exceção. Em qualquer país, em qualquer nação, de qualquer cor, qualquer raça, e altura, pobreza ou riqueza, todos estão mortos no pecado e só vão reviver em Cristo. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O pecado gera morte espiritual, morte física e, além do mais, a morte eterna. O pecado nos destrói, mas Deus oferece salvação em Cristo. Qual a solução para o pecado? A única solução para o pecado é a redenção em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 18. Assim, pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida em Cristo Jesus. O primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão, que é Cristo, trouxe a vida eterna. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A única solução para o pecado é o sacrifício de Jesus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio restaurar a relação entre Deus e o homem. O homem foi criado para Deus, mas o pecado o afastou. Sem Cristo, estamos perdidos, mas nele, em Cristo, encontramos a redenção e a salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos vencer o pecado sozinhos, mas Cristo já pagou o preço e ele venceu por nós. Em João 8,36, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos oferece libertação total do pecado. Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. Você, quando se inscreve, nos ajuda muito. Nos ajuda nessa obra missionária, compartilhando com seus amigos, nos seus grupos. Compartilha. É a palavra de Deus. Não se envergonhe de evangelizar.
Não se envergonhe de Cristo, porque Jesus Cristo disse que aqueles que se envergonharem dele aqui nessa terra, quando for no último dia, ele vai sentir vergonha dessa pessoa também. Estamos aqui para divulgar o Evangelho e para ganhar almas para Cristo. Neste momento, reconhecemos que Tu és o único Criador de todas as coisas e que nos formaste para a Tua glória. Sabemos que por causa do pecado fomos afastados de Ti, mas Te agradecemos porque o Teu amor nos alcança através de Jesus Cristo. Pai querido, a Tua palavra nos diz que todos pecaram e carecem da Tua glória, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, nesse momento, eu oro por aqueles que estão ouvindo esta mensagem e ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Espírito Santo de Deus, toca nesses corações agora, que toda resistência seja quebrada, que todo orgulho seja derrubado e que eles entendam a grande necessidade de salvação que tem que ser hoje. Se você que está ouvindo esta oração sente no seu coração que precisa de Jesus Cristo, repita comigo agora. Repita comigo essa oração de entrega a Cristo. Repita comigo essa oração de conversão ao Evangelho. Repita comigo essa oração que traz salvação à tua alma. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Cristo. Eu creio que morreste na cruz para me salvar e que ressuscitaste ao terceiro dia. Hoje, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Salvador e meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Amém. Pai querido, obrigado porque a tua palavra diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, que aqueles que entregaram suas vidas a Cristo agora sejam fortalecidos, sejam firmados na fé e cheios do Espírito Santo, para viverem para a tua glória. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.